chamar mais uma vez a atenção dos nossos motoristas, né, para situações como essa. Infelizmente, uma pessoa que morreu e outras que ficaram feridas. Daiane Santos está de volta aqui ao nosso BG para falar sobre isso. Inclusive está no local do acidente, né, Daiane? É um local bem sinalizado, com um grande movimento, muitas casas, tem comércio também. E o pessoal aí está enfrentando dificuldades, principalmente com o abuso de velocidade por parte de alguns motoristas. Mas nesse contexto, a situação vai além, né, Dai? Vai muito além, né? Infelizmente, nós tivemos mais uma morte registrada no trânsito de Cascavel, dessa vez, né, aqui neste ponto que nós estamos no Periolo. Apesar, né, das placas de sinalização indicarem 60 km por hora, de termos um radar que faz esse monitoramento por aqui, segundo os moradores, os comerciantes, esses abusos de velocidade, esses excessos diversos por parte de alguns motoristas, eles são constantes e frequentes por aqui. E dessa vez, infelizmente, por conta destes abusos, nós tivemos uma morte registrada. A jovem Thaís, de apenas 22 anos, foi a vítima fatal deste acidente. Aqui no local, nós temos ainda os destroços, as marcas deste acidente. O carro, ele descia aqui a Rua Ipanema, quando ao se aproximar do cruzamento, perde o controle ali da direção, capota por algumas vezes, ainda segundo o Corpo de Bombeiros não há a contagem exata, né, de quantas vezes aí o veículo capotou, mas a gente percebe pelos destroços e pelas imagens de monitoramento a força desses impactos. Além da jovem Thaís, nós temos também outras duas vítimas que ficaram em estado grave e que foram encaminhadas para o hospital, outras duas com ferimentos moderados também. Este acidente foi foi a 7ª vítima somente neste Maio Amarelo, que tem sido o Maio Amarelo mais trágico desde 2020. São 7 mortes registradas no mês que é o mês de conscientização para as diversas irregularidades e abusos de alguns motoristas, alertando que a vida vale mais. Nós conversamos com a Luciane de Moura, ela que preside o Cotrans aqui no município de Cascavel. E ela, bastante preocupada, já alertava para esses números, porque o principal motivo para esse crescimento desde 2020 é por conta do comportamento, ou melhor, o mau comportamento dos motoristas. Olha só. Um maio amarelo que se tornou um maio vermelho, 6 óbitos na rodovia, 1 no perímetro urbano, e a gente está aí todo dia falando a mesma coisa, conscientizando. O movimento Maio Amarelo vem para isso, para a gente conscientizar, e assim, a gente não sentou ainda para fazer as análises, mas num contexto geral, assim, é comportamento, então a gente não tem muito o que analisar. Claro, nós vamos fazer análise enquanto engenharia, enquanto fiscalização, mas o comportamento está predominante em todos esses óbitos que ocorreram no mês de maio. Nós percebemos excesso de velocidade, ingestão de bebida alcoólica, transitar em local impróprio, que é o caso. Aí tem alguns que aconteceram na rodovia também que a gente vai analisar para ver se nenhum foi suicídio. A gente faz toda essa parte de análise. Então, por enquanto, todos estão contando mesmo como sinistro de trânsito. A gente vinha aí numa constante de 5 óbitos ano passado em maio, ano passado a gente caiu para 3, esse ano 7. Então é assim de se pensar, repensar as ações, mas bato de novo nessa mesma tecla, é o comportamento, nós temos que melhorar isso, senão não adianta toda hora a gente estar falando a mesma coisa. Então as pessoas precisam se conscientizar. Bebida e direção não combinam, não combina também aliada à velocidade, e nós estamos trabalhando principalmente isso, desacelere. Então as pessoas têm que se reconhecer como seu bem maior é a vida, como diz o tema do nosso Maio Amarelo. E as pessoas não têm essa consciência, acham que não vai acontecer com eles, acabam excedendo em todos os momentos, e nós temos aí essas tragédias. Bom, como a Luciane comentou, todas as mortes deste mês de maio ainda serão avaliadas, caso por caso será analisado ali pelo Cotrans, que são, né, membros diversos ligados tanto ao trânsito quanto à segurança aqui de Cascavel. E além do Cotrans, quem também vai investigar este caso desse fim de semana, né, dessa nova morte aí, é
a Polícia Civil aqui de Cascavel, que encaminhou uma nota para a imprensa afirmando que eles vão investigar e qualquer denúncia, né, com relação à possível embriaguez do motorista, neste caso em que a jovem Thaís, de 22 anos, perdeu a vida neste fim de semana, elas podem ser repassadas de maneira anônima para a Polícia Civil, que está então investigando também este caso. Claro que é uma fatalidade, a jovem ela foi sepultada hoje pela manhã, deixou, né, familiares, amigos, pessoas queridas que a amavam, né? E além dela, temos outros 2 jovens também internados em estado grave no hospital. Para esses a gente deseja melhoras, né, nessa recuperação. E para todos os motoristas, fica aqui o alerta mais uma vez de que a vida vale mais. Então, consciência no trânsito, esse é o pedido, esse é o apelo, né, de todas as autoridades aí para esse Maio Amarelo. Gozado, né, Daiane? Há 2 semanas nós recebemos um agente da Polícia Rodoviária Federal, especialista inclusive em palestras, em orientações sobre um trânsito muito mais seguro, e ele dizia o seguinte: Valdinei, a principal causa de acidentes nas nossas rodovias ou mesmo na região central, na região urbana das nossas cidades, é o excesso de velocidade. E neste acidente que nós, infelizmente, estamos trazendo aqui as informações, onde uma pessoa morreu, fica muito claro que, novamente, né, o excesso de velocidade, o excesso de confiança, volta a imagem lá da câmera de segurança, que mostra que esse carro, ele só se envolveu nesse acidente aí porque realmente alguém falhou. O motorista estava em altíssima velocidade, passando por um trecho onde tem o monitoramento de radar, onde tem a sinalização, mas que também, né, tem as suas características muito próprias. A gente mostrava ali agora ao vivo, existe uma curva, existe uma conexão entre as ruas, né? E isso pode ter, de alguma maneira, atrapalhado, talvez, a visão desse motorista ou a percepção desse motorista. Porém, se ele não tivesse em alta velocidade, como estava, esse acidente não tivesse acontecido. Não estamos aqui para apontar irregularidades, a gente não está aqui para julgar nada nem ninguém, mas a gente precisa olhar para isso, porque quando você sabe que precisa transitar numa velocidade limite da via, nesse caso 60, 40 km por hora, e você excede isso, você sim está assumindo o risco de se envolver em acidente e de provocar uma batida como essa que nós tivemos, onde uma pessoa de apenas 22 anos morreu. É uma família que chora, uma criança que fica sem a mãe, é uma história que se perde no meio do caminho por uma decisão mal tomada. Obrigado, Daiane, pelas informações. Chamar mais uma vez a atenção dos nossos motoristas, né, para situações como essa. Infelizmente, uma pessoa que morreu e outras que ficaram feridas. Daiane Santos está de volta aqui ao nosso BG para falar sobre isso. Inclusive, está no local do acidente, né, Daiane? É um local bem sinalizado, com um grande movimento, muitas casas, tem comércio também. E o pessoal aí está enfrentando dificuldades, principalmente com o abuso de velocidade por parte de alguns motoristas. Mas nesse contexto, a situação vai além, né, Dai? Vai muito além, né? Infelizmente, nós tivemos mais uma morte registrada no trânsito de Cascavel, dessa vez, né, aqui neste ponto que nós estamos no Periolo. Apesar, né, das placas de sinalização indicarem 60 km por hora, de termos um radar que faz esse monitoramento por aqui, segundo os moradores, os comerciantes, esses abusos de velocidade, esses excessos diversos por parte de alguns motoristas, eles são constantes e frequentes por aqui. E dessa vez, infelizmente, por conta destes abusos, nós tivemos uma morte registrada. A jovem Thaís, de apenas 22 anos, foi a vítima fatal deste acidente. Aqui no local, nós temos ainda os destroços, as marcas deste acidente. O carro, ele descia aqui a Rua Ipanema, quando ao se aproximar do cruzamento, perde o controle ali da direção, capota por algumas vezes, ainda segundo o Corpo de Bombeiros não há a contagem exata, né, de quantas vezes aí o veículo capotou, mas a gente percebe pelos destroços e pelas imagens de monitoramento a força desses impactos. Além da jovem Thaís, nós temos também outras 2 vítimas que ficaram em estado grave e que foram encaminhadas para o hospital, outras 2 com ferimentos moderados também. Este acidente foi foi a 7ª vítima somente neste Maio Amarelo, que tem sido
o Maio Amarelo mais trágico desde 2020. São 7 mortes registradas no mês que é o mês de conscientização para as diversas irregularidades e abusos de alguns motoristas, alertando que a vida vale mais. Nós conversamos com a Luciane de Moura, ela que preside o Cotrans aqui no município de Cascavel. E ela, bastante preocupada, já alertava para esses números, porque o principal motivo para esse crescimento desde 2020 é por conta do comportamento, ou melhor, o mau comportamento dos motoristas. Olha só. Um maio amarelo que se tornou um maio vermelho, 6 óbitos na rodovia, 1 no perímetro urbano, e a gente está aí todo dia falando a mesma coisa, conscientizando. O movimento Maio Amarelo vem para isso, para a gente conscientizar, e assim, a gente não sentou ainda para fazer as análises, mas num contexto geral, assim, é comportamento, então a gente não tem muito o que analisar. Claro, nós vamos fazer análise enquanto engenharia, enquanto fiscalização, mas o comportamento está predominante em todos esses óbitos que ocorreram no mês de maio. Nós percebemos excesso de velocidade, ingestão de bebida alcoólica, transitar em local impróprio, que é o caso. Aí tem alguns que aconteceram na rodovia também que a gente vai analisar para ver se nenhum foi suicídio. A gente faz toda essa parte de análise. Então, por enquanto, todos estão contando mesmo como sinistro de trânsito. A gente vinha aí numa constante de 5 óbitos ano passado em maio, ano passado a gente caiu para 3, esse ano 7. Então é assim de se pensar, repensar as ações, mas bato de novo nessa mesma tecla, é o comportamento, nós temos que melhorar isso, senão não adianta toda hora a gente estar falando a mesma coisa, então as pessoas precisam se conscientizar. Bebida e direção não combinam, não combina também aliada à velocidade, e nós estamos trabalhando principalmente isso, desacelere. Então as pessoas têm que se reconhecer como seu bem maior é a vida, como diz o tema do nosso Maio Amarelo. E as pessoas não têm essa consciência, acham que não vai acontecer com eles, acabam excedendo em todos os momentos, e nós temos aí essas tragédias. Bom, como a Luciane comentou, todas as mortes deste mês de maio ainda serão avaliadas, caso por caso será analisado ali pelo Cotrans, que são membros diversos ligados tanto ao trânsito quanto à segurança aqui de Cascavel. E além do Cotrans, quem também vai investigar este caso desse fim de semana, dessa nova morte aí, é a Polícia Civil aqui de Cascavel, que encaminhou uma nota para a imprensa afirmando que eles vão investigar e qualquer denúncia com relação à possível embriaguez do motorista, neste caso em que a jovem Thaís, de 22 anos, perdeu a vida neste fim de semana, elas podem ser repassadas de maneira anônima para a Polícia Civil, que está então investigando também este caso. Claro que é uma fatalidade, a jovem ela foi sepultada hoje pela manhã, deixou familiares, amigos, pessoas queridas que a amavam, E além dela, temos outros 2 jovens também internados em estado grave no hospital. Para esses a gente deseja melhoras, nessa recuperação. E para todos os motoristas, fica aqui o alerta mais uma vez de que a vida vale mais. Então, consciência no trânsito, esse é o pedido, esse é o apelo, de todas as autoridades aí para esse Maio Amarelo. Gozado, Daiane? Há 2 semanas nós recebemos um agente da Polícia Rodoviária Federal, especialista inclusive em palestras, em orientações sobre um trânsito muito mais seguro, e ele dizia o seguinte: Valdinei, a principal causa de acidentes nas nossas rodovias ou mesmo na região central, na região urbana das nossas cidades, é o excesso de velocidade. E neste acidente que nós, infelizmente, estamos trazendo aqui as informações, onde uma pessoa morreu, fica muito claro que, novamente, o excesso de velocidade, o excesso de confiança, volta a imagem lá da câmera de segurança, que mostra que esse carro, ele só se envolveu nesse acidente aí porque realmente alguém falhou. O motorista estava em altíssima velocidade, passando por um trecho onde tem o monitoramento de radar, onde tem a sinalização, mas que também
tem as suas características muito próprias. A gente mostrava ali agora ao vivo, existe uma curva, existe uma conexão entre as ruas, né? E isso pode ter, de alguma maneira, atrapalhado, talvez, a visão desse motorista ou a percepção desse motorista. Porém, se ele não tivesse em alta velocidade, como estava, esse acidente não tivesse acontecido. Não estamos aqui para apontar irregularidades, a gente não está aqui para julgar nada nem ninguém, mas a gente precisa olhar para isso, porque quando você sabe que precisa transitar numa velocidade limite da via, nesse caso 60, 40 km por hora, e você excede isso, você sim está assumindo o risco de se envolver em acidente e de provocar uma batida como essa que nós tivemos, onde uma pessoa de apenas 22 anos morreu. É uma família que chora, uma criança que fica sem a mãe, é uma história que se perde no meio do caminho por uma decisão mal tomada. Obrigado, Daiane, pelas informações. Chamar mais uma vez a atenção dos nossos motoristas, né, para situações como essa. Infelizmente, uma pessoa que morreu e outras que ficaram feridas. Daiane Santos está de volta aqui ao nosso BG para falar sobre isso. Inclusive, está no local do acidente, né, Daiane? É um local bem sinalizado, com um grande movimento, muitas casas, tem comércio também. E o pessoal aí está enfrentando dificuldades, principalmente com o abuso de velocidade por parte de alguns motoristas. Mas nesse contexto, a situação vai além, né, Dai? Vai muito além, né? Infelizmente, nós tivemos mais uma morte registrada no trânsito de Cascavel, dessa vez, né, aqui neste ponto que nós estamos no Periolo. Apesar, né, das placas de sinalização indicarem 60 km por hora, de termos um radar que faz esse monitoramento por aqui, segundo os moradores, os comerciantes, esses abusos de velocidade, esses excessos diversos por parte de alguns motoristas, eles são constantes e frequentes por aqui. E dessa vez, infelizmente, por conta destes abusos, nós tivemos uma morte registrada. A jovem Thaís, de apenas 22 anos, foi a vítima fatal deste acidente. Aqui no local, nós temos ainda os destroços, as marcas deste acidente. O carro, ele descia aqui a Rua Ipanema, quando ao se aproximar do cruzamento, perde o controle ali da direção, capota por algumas vezes, ainda segundo o Corpo de Bombeiros não há a contagem exata, né, de quantas vezes aí o veículo capotou, mas a gente percebe pelos destroços e pelas imagens de monitoramento a força desses impactos. Além da jovem Thaís, nós temos também outras duas vítimas que ficaram em estado grave e que foram encaminhadas para o hospital, outras duas com ferimentos moderados também. Este acidente foi foi a 7ª vítima somente neste Maio Amarelo, que tem sido o Maio Amarelo mais trágico desde 2020. São 7 mortes registradas no mês que é o mês de conscientização para as diversas irregularidades e abusos de alguns motoristas, alertando que a vida vale mais. Nós conversamos com a Luciane de Moura, ela que preside o Cotrans aqui no município de Cascavel. E ela, bastante preocupada, já alertava para esses números, porque o principal motivo para esse crescimento desde 2020 é por conta do comportamento, ou melhor, o mau comportamento dos motoristas. Olha só. Um maio amarelo que se tornou um maio vermelho, 6 óbitos na rodovia, 1 no perímetro urbano, e a gente está aí todo dia falando a mesma coisa, conscientizando. O movimento Maio Amarelo vem para isso, para a gente conscientizar, e assim, a gente não sentou ainda para fazer as análises, mas num contexto geral, assim, é comportamento, então a gente não tem muito o que analisar. Claro, nós vamos fazer análise enquanto engenharia, enquanto fiscalização, mas o comportamento está predominante em todos esses óbitos que ocorreram no mês de maio. Nós percebemos excesso de velocidade, ingestão de bebida alcoólica, transitar em local impróprio, que é o caso. Aí tem alguns que aconteceram na rodovia também que a gente vai analisar para ver se nenhum foi suicídio. A gente faz toda essa parte de análise. Então, por enquanto, todos estão contando mesmo como sinistro de trânsito. A gente vinha aí numa constante de 5 óbitos ano passado em maio, ano passado a gente caiu para 3 e esse ano 7. Então é assim de se pensar, repensar as ações, mas
Bato de novo nessa mesma tecla, é o comportamento, nós temos que melhorar isso, senão não adianta toda hora a gente estar falando a mesma coisa. Então as pessoas precisam se conscientizar. Bebida e direção não combinam, não combina também aliada à velocidade e nós estamos trabalhando principalmente isso, desacelere. Então as pessoas têm que se reconhecer como seu bem maior é a vida, como diz o tema do nosso Maio Amarelo. E as pessoas não têm essa consciência, acham que não vai acontecer com eles, acabam excedendo em todos os momentos e nós temos aí essas tragédias. Bom, como a Luciane comentou, todas as mortes deste mês de maio ainda serão avaliadas, caso por caso será analisado ali pelo COTRANS, que são membros diversos ligados tanto ao trânsito quanto à segurança aqui de Cascavel. E além do COTRANS, quem também vai investigar este caso desse fim de semana, dessa nova morte aí, é a Polícia Civil aqui de Cascavel, que encaminhou uma nota para a imprensa afirmando que eles vão investigar e qualquer denúncia com relação à possível embriaguez do motorista, neste caso em que a jovem Thaís, de 22 anos, perdeu a vida neste fim de semana, elas podem ser repassadas de maneira anônima para a Polícia Civil, que está então investigando também este caso. Claro que é uma fatalidade, a jovem ela foi sepultada hoje pela manhã, deixou familiares, amigos, pessoas queridas que a amavam, E além dela, temos outros 2 jovens também internados em estado grave no hospital. Para esses, a gente deseja melhoras, nessa recuperação. E para todos os motoristas, fica aqui o alerta, mais uma vez, de que a vida vale mais. Então, consciência no trânsito, esse é o pedido, esse é o apelo, de todas as autoridades aí para esse Maio Amarelo. Gozado, Daiane? Há 2 semanas nós recebemos um agente da Polícia Rodoviária Federal, especialista inclusive em palestras, em orientações sobre um trânsito muito mais seguro, e ele dizia o seguinte: Valdinei, a principal causa de acidentes nas nossas rodovias ou mesmo na região central, na região urbana das nossas cidades, é o excesso de velocidade. E neste acidente que nós, infelizmente, estamos trazendo aqui as informações, onde uma pessoa morreu, fica muito claro que, novamente, o excesso de velocidade, o excesso de confiança, volta a imagem lá da câmera de segurança, que mostra que esse carro, ele só se envolveu nesse acidente aí porque realmente alguém falhou. O motorista estava em altíssima velocidade, passando por um trecho onde tem o monitoramento de radar, onde tem a sinalização, mas que também tem as suas características muito próprias. A gente mostrava ali agora ao vivo, existe uma curva, existe uma conexão entre as ruas, E isso pode ter, de alguma maneira, atrapalhado, talvez, a visão desse motorista ou a percepção desse motorista. Porém, se ele não tivesse em alta velocidade, como estava, esse acidente não tivesse acontecido. Não estamos aqui para apontar irregularidades, a gente não está aqui para julgar nada nem ninguém, mas a gente precisa olhar para isso, porque quando você sabe que precisa transitar numa velocidade limite da via, nesse caso 60, 40 km por hora, e você excede isso, você sim está assumindo o risco de se envolver em acidente e de provocar uma batida como essa que nós tivemos, onde uma pessoa de apenas 22 anos morreu. É uma família que chora, uma criança que fica sem a mãe, é uma história que se perde no meio do caminho por uma decisão mal tomada. Obrigado, Daiane, pelas informações.